Oi, fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Bom, como eu já havia adiantado no vídeo de rankings de temporadas, recentemente, algumas semanas atrás ou um mês atrás, eu peguei a 10ª temporada para reassistir. E cá estou eu hoje aqui para fazer a minha análise geral da 10ª temporada. Já logo digo a vocês que essa experiência até agora foi uma das mais interessantes que eu tive com Doctor Who nessas últimas semanas. Só para vocês entenderem um pouco, eu praticamente até então só tinha assistido a 10ª temporada apenas uma vez. Isso foi lá na primeira vez que eu vi a série, na minha vida, nunca tinha assistido. E foi daquele jeito, sem ânimo, sem gás nenhum pra assistir, pois eu vinha de um desânimo pelo que foi a 9ª temporada pra mim, entendeu? Eu achei, quase que esquecível, eu acho até hoje. Só pra você ter uma ideia de quanto tempo faz que eu assisti essa temporada, em certos episódios eu tive uma leve sensação de que estava assistindo aquilo pela primeira vez. Já adianto logo que eu mudei totalmente de ideia sobre essa temporada. Mudei tanto de ideia que ela acabou se tornando a minha 3ª temporada favorita da série moderna de Doctor Who. Isso porque a cada episódio assistido eu me sentia mais empolgado ainda em continuar assistindo. O mesmo aconteceu e acontece quando eu vejo a 5ª temporada e a 1ª temporada. Eu senti algo que fazia muito tempo que eu não sentia na série moderna. Pois bem, então agora vamos começar a minha análise. Primeiro eu irei comentar episódio por episódio e no final eu farei um breve comentário sobre os personagens principais, ok? Bora lá então falar dos episódios primeiro, né? Hora do show, porra! Bom, então começando pelo primeiro episódio, The Pilot, basicamente é um filler bem simples com uma história ok e nada mais além do que isso. Na minha opinião, The Pilot não chega a ser um episódio incrível e memorável. Porém, o interessante aqui é que o episódio nos dá uma grande impressão de que tudo começou do zero novamente. Seu trunfo maior é como de forma perfeita é nos apresentado os personagens. Sim, digo personagens, porque em certos momentos nos deparamos com o episódio sendo um pouco didático, fazendo explicações e apresentando os elementos que compõem e sempre estiveram presentes nas histórias de Doctor Who. Não seria um erro indicar esse episódio a uma pessoa que queira introduzir a série, pois além do episódio apresentar uma ótima estreia de Companion, de forma bem solta e nada maçante, ele também acaba apresentando a série a quem está assistindo de forma perfeita. Para aqueles que já assistem a série há um tempo, percebe-se em poucos minutos como a trama flui melhor com a não dependência da Clara nas histórias. Você não vai com a minha cara? A nova Companion, Bill Potts, certamente traz aquela antiga essência e dinâmica dos Companions vistas anteriormente à introdução da Clara. Na minha opinião, The Pilot não deixa a desejar e certamente é uma ótima estreia que ao seu término nos cria ótimas expectativas para continuar assistindo a temporada. Agora irei falar do segundo episódio, Smile. Aqueles que já estão um grande tempo aqui no canal já sabem que eu sempre fui crítico a esse episódio. Porém, eu posso dizer que ao reassisti-lo pude perceber e reconhecer seu potencial junto com sua ideia, que pode-se dizer que até que é válida, cara. Porém, o seu erro, na minha opinião, é a má aplicação de sua ideia na história. Confesso que à primeira vista eu fui levado pelo preconceito pelo fato dessa história se tratar de robôs emojis, assim, achei bem tonto isso e já intitulei o episódio como esquecível. Isso foi errado da minha parte. Mas ao reassistir foi difícil negar de que em seus minutos iniciais, mais ou menos até a parte aonde os ossos são revelados, pelo menos pra mim, na minha opinião, essa é a minha opinião, essa história nos cria logo de cara, de início, baixas expectativas, dando a impressão de que será uma historinha tonta onde o Doctor e a Bill apenas têm que acatar os robôs sorrindo, e tentar impedi-los de matar as pessoas, Mas após a aparição dos ossos, as coisas ficam interessantes. O desenvolvimento da história se inicia apresentando de fato sua ideia dos colonizadores do planeta e tal. Porém, após sua conclusão, muitas perguntas aparecem. O final claramente é bem mal estruturado, você não entende muito bem o que está acontecendo e assiste os créditos tapado com uma impressão de que tudo se resolveu facilmente, E quando levantamos os pontos sobre os robôs emojis, sobre os Vards, eles matam dezenas de humanos, certo? E no final, tudo tem que ficar bem porque eles são uma espécie autônoma emergente e todos precisam sorrir. Só isso, come on, Não faz diferença. Assim, só esclarecendo para que não me entendam errado, tá? Eu não acho essa história terrível quanto eu achava antes, mas certamente é sim um episódio bem questionável. Agora tem Ice, o terceiro episódio,
Já logo digo que eu gostei muito dessa história, porém tenho que admitir que Twin Ice não apresenta muita coisa notável assim, né? Mas uma das coisas que me fez gostar desse episódio foram seus elementos, como a ambientação gelada, o fato do Doctor e a Bill usarem trajes adaptáveis à época. Isso me remeteu aos arcos temáticos históricos da era do primeiro Doctor. E principalmente o seu andamento que, eu não sei o porquê, mas me remete aos dos arcos da série clássica. E é claro, não posso deixar de citar também a famosa cena onde o Doctor dá um soco em um dos personagens. Aquela cena foi bem Olha, tomei um pau do velho, rapá! Olha, se eu chegasse aqui e dissesse que essa história é sensacional, é incrível, claramente eu estaria exagerando e muito ainda. Mas confesso a vocês que ao término de Twin Ice, me bateu uma vontade de reassistir esse episódio, mesmo ele não sendo tão incrível assim. Então, só pra concluir, eu gostei desse episódio, mas tipo assim, eu acho que é exagero dizer que ele é sensacional e incrível. Pelo menos pra mim, ele só é um episódio ok. Agora vamos falar de Knock Knock, o episódio de número 4. Um episódio que muitos gostaram, como muitos também odiaram esse episódio. Quando eu assisti pela primeira vez a 10ª temporada, eu me recordo bem que Knock Knock e Oxygen foram as duas únicas histórias que me chamaram a atenção. E sim, confesso aqui que não tenho nenhum preconceito com esse episódio. Digo isso porque muitos o intitulam como esquecível, terrível e etc. Bom, o que posso dizer é que eu particularmente adoro as histórias onde o Doctor se envolve, se insere nas rotinas dos seres humanos. Eu posso citar aqui outros casos que isso acontece, como eu gosto tipo de The Caretaker, por mais que seja um episódio bem questionável da 8ª temporada. Eu gosto do The Lodger da 5ª temporada. Sim, eu gosto desse episódio, por incrível que pareça. E certamente o que me faz gostar desse episódio é o envolvimento do 12º Doctor com os amigos da Bill. Isso acaba nos proporcionando cenas cômicas e descontraídas e até mesmo engraçadas, com o Doctor tentando se encaixar no grupo. Mesmo que no final tudo é resolvido à la casos de família, tá ligado? Das duas vezes que eu vi, eu não consegui ter mal olhares a essa história. Agora vamos falar do 5º episódio, Oxygen. Já logo digo que esse disparado é o melhor episódio da 10ª temporada. Por mais que eu não abrace a ideia de Doctor Who fazer críticas de forma direta, críticas que deixam bem claro o que está sendo atacado, mas sim, gosto da ideia que façam críticas de forma sublime. Não tem como negar que esse episódio possui uma abordagem, uma ideia muito bem construída. Por mais que o escritor desse episódio tenha admitido em uma entrevista ao The Femme Show que se precipitou e acabou deixando seu episódio politizado demais, de fato sua crítica, sua ideia foi muito bem construída e válida. Basicamente foi feita em cima das explorações desumanas de pessoas feita por uma corporação que descarta vidas quando elas deixam de ser produtivas, deixam de produzir, né? Além disso, o episódio apresenta uma atmosfera claustrofóbica, recheando a trama e deixando-a com mais tensão e suspense. Isso é bem nítido quando os zumbis espaciais, entre aspas, né, começam a vagar pela nave com um visual bem assustador, bem creepy. Um outro destaque vai para o Nardole, que, assim como a Bill, ele está muito bem inserido nessa história, tendo até mesmo uma certa importância nela. Oxygen é um episódio que aos poucos vai assumindo, vai adicionando contornos mais sombrios, até que chegamos a um final chocante, onde nossa curiosidade cresce ainda mais para o próximo episódio. Isso porque o Doctor fica cego. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Agora vamos falar da trilogia Monge. Eu irei falar rapidamente de cada parte para não estender muito e o vídeo não ficar muito longo. Eu acho que ele já está longo, não sei. Assim que terminei este remix, eu fiquei me questionando profundamente por que na primeira vez que eu vi eu achei esse episódio um saco. Por quê? Mesmo bebendo um pouco na fonte de Matrix, né? Certamente não tem como negar que Stremix é genial, dando uma enorme sensação de que uma história grandiosa está por vir. Eis que chegamos em The Pyramid and the End of the World. Diferente de muitos que criticam a falta de dinamismo nessa segunda parte, eu vejo aqui uma ótima estrutura sendo construída para o finale dessa história. A segunda parte tem o papel de abaixar a poeira, apresentar de fato o que está acontecendo, o que está em jogo. Ela até mesmo nos mostra líderes de países negociando com os monges e etc, etc. E isso tudo justifica seu andamento mais cadenciado e sua trama recheada de diálogos e mais diálogos. E o final é um boom
de empolgação que te deixa novamente morrendo de curiosidade, querendo saber o que vai acontecer a seguir, cara. Estava tudo perfeito, eu estava quase soltando um grito de yeah! Dessa vez a era Steven Moffat acertou em seus arcos, né? Mas não. Vai tomar no seu rabo! Porque dessa vez foi o Sr. Toby Whitehouse. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Foi mal se não for assim. É isso mesmo. Que é o escritor desse arco. Ele cometeu o famoso e tradicional erro da era Moffat, que é começar as histórias de arcos, né, de two parts, histórias duplas assim, né, de duas partes, de forma épica, dando aquela sensação de que algo grandioso vai acontecer, uau, criando toda aquela atmosfera foda. Mas ele acaba finalizando de forma bem xoxa, bem sem sal, tipo, mano, o início de The Lie of the Land é bem promissor sim. Logo de cara temos uma cena impactante onde chegamos a acreditar que o Doctor se converteu e mudou de lado. Esse sinal promissor ainda permanece quando o Doctor consulta a Missy no cofre. Porém, após a consulta, a resolução, a definição dessa história deixa a desejar, tornando a experiência frustrante. Sério, eu fiquei com uma sensação de tempo perdido, wasting time. Tipo, só pra dar um exemplo, tipo, a forma como eles se infiltram na pirâmide ou naquele lugar lá, não lembro se era uma pirâmide. É isso mesmo. É ridículo, cara. A impressão que me dá é que os personagens atravessam aquele corredor fácil, tá ligado? Bateu, tá fora! Tipo, e tudo é resolvido muito fácil, assim, tipo. Então, só pra deixar bem claro, Easter Mix, eu acho muito bom, sensacional. Department at the End of the World é muito bom também, com uma dose cadenciada perfeita. E ela cria uma estrutura ótima, perfeita para o finale dessa trilogia. E The Lie of the Land começa promissor, porém decepciona em sua conclusão. Pão de batata. Agora vamos para o episódio 9, The Empress of Mars. Ou The Empress of Mars. É isso mesmo. Já declarei várias vezes aqui no canal que eu sou um grande fã dos Ice Warriors. E posso dizer a vocês que essa história foi bem satisfatória pra mim. Aí sim! É claro que se eu fizesse um ranking, um top 5 de histórias Ice Warriors, muito provavelmente essa ficaria de fora. Mas isso não significa que eu achei esse episódio ruim. Pelo contrário, eu gostei muito dessa história. Os Ice Warriors estão muito bem. Eu gostei muito dessa ideia da Imperatriz, né, dos Ice Warriors. O importante e interessante também nessa história é que de forma perfeita a essência dos Ice Warriors foram mantidas, não deixando de serem amedrontadores, e ainda são bem semelhantes com os da série clássica, com exceção do traje. Mas não tenho críticas aos trajes a eles, entendeu? Eu particularmente gosto também, acho legal. Muito obrigado, muito obrigado. Agora chegamos na ovelha negra da 10ª temporada, The Eaters of Light. Até um certo ponto, a 10ª temporada vinha criando ares interessantes. Começando com Oxygen, mostrando uma crítica muito bem construída e de quebra finalizando com o Doctor ficando cego. Naturalmente isso interliga com a trilogia Monge, que mesmo me frustrando no final, ela acabou me prendendo bastante na grande parte dessa história. Eu fiquei muito interessado e curioso para saber os próximos eventos que vinham a seguir. E depois The Empress of Mars, uma história Ice Warriors que me interessou, legal também. Mas quando chegamos aqui em The Eaters of Light, meu Deus do céu, como essa história é descartável e esquecível. Mas que droga! Ela é completamente fora da curva do que vinha sendo apresentado até o momento. Resumindo a história basicamente, é o Doctor e a Bill se separando dentro de um cenário onde dois grupos estão divididos por serem rivais uns dos outros, né? Mas ambos possuem temor a um monstro bem genérico mesmo. O andamento desse episódio contribui para a chatice e o tédio. O final é bem chiclete, com aquele clichê de juntos nós conseguimos, yeah, uau. A história... uma história que não tem nada a acrescentar na sua experiência em Doctor Who, sinceramente. Vai tomar no seu rabo! Na minha opinião, The Eaters of Light é esquecível. Vamos logo falar do season finale, vai? Meu Deus do céu, essa história é ruim por bosta. Que coisa horrorosa! Então vamos falar do episódio 11, Word Enough and Time. Naturalmente, a primeira parte do season finale da 10ª temporada já nos cria um hype absurdo antes e durante o episódio. Isso pelo fato de que já sabemos que teremos o retorno do Master do John Cena e também depois de muito tempo iremos nos deparar a qualquer momento com os Cybermen mondasianos, os Cybermen de Mondas novamente, né, depois de muito tempo, transmitindo de forma perfeita uma atmosfera claustrofóbica de tensão e até mesmo com pitadas de terror, como por exemplo aquela cena do Pain, aquilo foi muito creepy, cara.
Logo de início temos uma cena muito anticlimática, pois quanto menos esperávamos, Bill acaba sendo atingido por um tiro, nos deixando tipo de queixo caído, tipo, meu Deus, velho, eu não acredito nisso, velho, o que tá acontecendo? A partir disso o episódio segue com um andamento lento. Muitos criticam a lerdeza do restante do episódio. Isso acontece porque grande parte do episódio é resumido em apenas a Bill e o Razor, entre aspas, que depois descobrimos que é um Master disfarçado, tipo, dialogando e criando um afeto entre os dois. No meu caso, eu acho que essa foi a dose perfeita para criar um ótimo afeto da Bill com o Razor, como eu já disse, para que assim em seguida temos a quebra de afeto dos dois, com uma revelação bombástica de que, como eu já disse, na verdade, o Razor era o Master do John Cena. No final vemos a Bill sendo transformada em um Cyberman e as duas versões do Master se unem, deixando o Doctor em uma situação bem complicada, onde envolvem os Cybermans de Mondas. Até arrepia quando o Master diz a frase Genesis of the Cybermans. Tipo, esse final deixa uau. Eu preciso ver The Doctor's Falls agora, velho. Finalmente, senhoras e senhores, o Moffat vai acertar no seu season finale. Mas nada mudou. Vemos toda essa grandiosidade épica criada na primeira parte sendo transformada em uma história aleatória onde o Doctor e o Nardole precisam proteger uma família aleatória com várias crianças aleatórias que moram em uma casa no campo. Basicamente vemos os Cybermans vindo de encontro com a casa e o Nardole impedindo com suas armadilhas. Já o Master, que poderia aproveitar dessa situação, já que o Doctor está em uma situação muito complicada, o Master poderia deixar o Doctor na palma da sua mão. Ele simplesmente pega e diz: eu vou dar um fora daqui, eu vou embora. Tipo, what the fuck? Por que, velho? Por que você vai embora? E o pior é que a encarnação da Missy é aparentemente morta pelo Master do John Cena. Tipo, além dele ter vazado embora de forma bem nonsense, ele mata a si mesmo. Tipo, Ah, cara, mas ainda nós temos os Cybermen de Mondas nessa história. Não é bem assim não, cara. Vai com calma aí, amigo. Porque possivelmente você irá se questionar: que porra os Cybermen modernos de designers semelhantes do episódio The Nightmare Silver estão fazendo nessa história? Se as grandes atrações desse episódio eram a junção dos dois Masters e o retorno dos Cybermen de Mondas. Por que, velho? O que esses Cybermen modernos estão fazendo aí, velho? Calma, pessoal. Eu irei ser justo com essa história. Beleza, ela não é pior que Death in Heaven e Hellbent, que cagaram bonito nos finais da 8ª e da 9ª temporada. The Doctor's Falls é um bom episódio, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, temos momentos memoráveis do 12º Doctor, aquele momento onde ele fala de frente com os dois Masters sobre bondade, né? O discurso dele caído no campo, olhando para o céu também. Mas não tem como admitir que o nível da primeira parte para a segunda cai muito dessa história e que Doctor's Falls apresenta pontos questionáveis. Calma, eu não estou intitulando esse episódio como terrível ou horrível. Eu acho bom esse episódio, certamente é melhor que o season finale da 8ª e da 9ª, como eu já disse, é melhor que Death in Heaven e Hellbent, mas sei lá, eu ainda acho essa história questionável. Muitos dizem que é o melhor season finale da série moderna, eu não acho. Ainda pra mim o melhor finale é Bad Wolf / Departing of the Ways, e ninguém me tira disso. Agora vamos para o bônus do vídeo. Agora irei falar do especial de Natal, Twice Upon a Time. Por que não? Se eu não falasse, o vídeo iria ficar meio que incompleto, eu acho. Mas eu me esforcei bastante, mas bastante mesmo, para ter muito o que falar de Twice Upon a Time, mas sinceramente, não acontece absolutamente nada nesse episódio. É a primeira história de regeneração onde o Doctor não passa por apuros, não é transmitida aquela sensação de perigo a ponto de pensarmos, realmente chegou a hora do adeus desse Doctor. Temos também em Twice Upon a Time a má representação do primeiro Doctor. Não digo isso por causa do David Bradley em si, ou da aparência do David Bradley. Não digo por isso. Aliás, ele se parece muito com o Hartnell, mas a minha crítica é de como a personalidade do primeiro Doctor foi representada nesse episódio. A versão do David Bradley diz coisas que a versão original nunca disse, como fazer piadas sexistas, ter pensamentos atrasados e datados. Sério, se você pegar pra assistir toda a era do primeiro Doctor, você não vai encontrar uma cena sequer dele dizendo esses tipos de coisas. Sem dizer na postura, na forma como o primeiro Doctor foi inserido nesse episódio, ele não faz muita coisa, ele apenas acompanha o Doctor e fica questionando algumas coisas. Deixando bem claro aqui que eu não considero essa história horrível, tá? Eu só acho que por se tratar de um episódio de regeneração, ela deveria entregar mais ao público. Os únicos pontos notáveis a se destacar são a mensagem passada através da trégua de Natal lá, e o
discurso sensacional e incrível de arrepiar do 12º Doctor. Agora que já falei de todos os episódios dessa temporada e mais um bônus aí, eu falei do especial de Natal também, chegou a hora de eu falar brevemente dos 3 personagens principais, que é o Doctor, a Bill e o Nerdle. Começando pelo Doctor, eu sempre achei que sua melhor versão era a da 8ª temporada, mas eu acabei mudando de ideia. Agora eu acho que essa, a da 10ª temporada, é a melhor versão tanto do ator Peter Capaldi quanto do personagem 12º Doctor. As atuações do Capaldi como Doctor estão em seu ápice. Basta notar em algumas histórias, como Easter Mix, em Oxygen, de fato ele interpreta muito bem um personagem cego. Em The Press of Mars também, e principalmente em The Doctor's Falls. Como já disse, aquela cena dele discursando deitado no campo, tipo, é uma das melhores cenas, uma das melhores performances do Peter Capaldi em Doctor Who. E por mais que eu tenha críticas a Twice Upon a Time, eu acho que o 12º Doctor se despede em grande estilo. Isso é claro, mais pelo seu discurso e sua trajetória apresentada e uma melhora do personagem do que pelo episódio Twice Upon a Time em si, que eu acho que não apresenta muita coisa, velho. Desculpa, mas é isso que eu acho, é minha opinião apenas. Agora vamos falar da nova companion Bill Potts. Na primeira vez que eu ouvi a 10ª temporada, eu fiquei com uma imagem da Bill que ela fosse meio que uma companion bem simples, assim, sem sal, sabe? Mas o que me fez mudar de ideia foi pelo fato de eu me identificar muito com as ações e as posturas que a Bill tem, seja na TARDIS ou nas aventuras. Certamente muitas das coisas que ela faz, não só eu faria, mas acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo mesmo e fariam o mesmo que ela. Sem dizer que a Bill é uma companion agradável, não nos deparamos com cenas onde ela está chata ou ela é chata, porque realmente ela possui uma personalidade bem agradável, de uma pessoa bem legal que certamente, cara, eu seria amigo dessa pessoa. Confesso que mesmo eu mudando de ideia sobre a Bill, eu acho que ainda ela não entra no meu top 10 de companions favoritos, mas ela é sim uma ótima companion. Agora vamos falar do Nerdle. Eu admito que passei muito tempo subestimando o Nerdle. Acredito que isso aconteceu pelo fato de que eu sempre enxerguei ele como um companion, mas na verdade hoje eu vejo o Nerdle como um personagem secundário. Por mais que sim, tem episódios que ele acompanha o Doctor, tipo The Oxygen, mas o papel dele, a forma como ele é inserido nas histórias, é de um personagem secundário. Ele é uma espécie de assistente da TARDIS que serve o Doctor com auxílios técnicos. Eu acho que muitos que são não simpatizantes do Nerdle, do personagem Nerdle, é por conta de que eles esperam um comportamento ativo desse companion, como qualquer outro companion comum faria. Então, só pra deixar claro, eu mudei de ideia sobre o Nerdle. Eu gosto dele, não tenho nenhum problema com ele. Bom, pessoal, essa foi a minha análise geral da 10ª temporada da série moderna de Doctor Who. Lembrando que essa é apenas a minha opinião em cima da experiência que eu tive com essa temporada. Você tem todo o direito de discordar. Independentemente se você gosta ou não, eu te convido a comentar aí embaixo o que você acha da 10ª temporada. Você curte? Você não curte? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que você acha dessa temporada. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, cara, deixa seu like que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Falou, fui!